Oi, pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, tá tudo ok? Boa noite, sim. Ok, vamos iniciar em 3 minutos, tá? Só aguardar aqui o restante da turma entrar. Oi, pessoal, vamos iniciar então? Estão todos aí? Beleza, estão me ouvindo bem, né? Tá faltando muitos alunos, mas a gente vai iniciar, deu o nosso horário. E aí eu vou fazer a correção da atividade com vocês, tá? Na aula de quarta-feira, nós vimos sobre os treinamentos. Como é importante, né, a capacitação, o treinamento para um comportamento seguro do trabalhador dentro da empresa. Então, essas capacitações, elas precisam acontecer de tempo em tempo na empresa, no sentido de a gente ter um planejamento, um cronograma de forma periódica, né? Então, as capacitações, elas acontecem dessa forma para que a gente possa trazer o máximo de informação possível e viabilizar que o trabalhador tenha cada vez mais esse comportamento seguro, né? Então,
eu disponibilizei para vocês o arquivo da NR1 e o PDF que fala sobre as capacitações acontecerem também de forma semipresencial, né? E aí a questão 1, ela pergunta justamente isso. Na verdade, a questão 2, né? O empregador, ele pode optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância? Então, justamente sobre isso que a gente discutiu. Primeiramente, somente 10 alunos encaminharam aqui as respostas, tá? Então, fiquem atentos aí ao envio das atividades, aproveitem o fim de semana para que vocês possam atualizar aí as tarefas. A questão 1, ela perguntou, ela pediu, né, para descrever algumas capacitações obrigatórias conforme as normas regulamentadoras. Então, essas ações educativas, elas são feitas de forma obrigatória, conforme algumas NRs, mas também a gente pode trazer assuntos e temas que são relevantes para a empresa no momento, mesmo não sendo obrigatório, de acordo com a realidade da empresa. Então, vamos supor que muitos trabalhadores estão se afastando devido a dores osteomusculares. Então, a gente ministra um treinamento de ergonomia, nesse sentido, né, para melhorar essas condições de trabalho. Vamos supor que a empresa está tendo muitos afastamentos relacionados a problemas mentais, transtornos mentais. Então, a gente pode ministrar uma ação educativa, algo que venha contribuir para esse tipo de adoecimento, né? Mas nós temos que entender que existem as capacitações que são obrigatórias, que é justamente isso que a questão 1 está perguntando. Então, as capacitações que são obrigatórias, elas precisam ser feitas conforme a NR exige, no prazo adequado, tá? Exemplo, trabalho em altura, NR 35, espaço confinado, NR 33, EPI, NR 6. Nós temos também uma capacitação obrigatória muito importante, que é a NR 10, serviços com segurança em eletricidade. Então, essas capacitações, elas são obrigatórias, ou seja, se a empresa deixar de fazer, ela pode ser multada e sofrer aquelas penalidades que a gente já conhece, certo? Então, a gente precisa entender que as capacitações obrigatórias, elas têm uma prioridade e elas têm que ser feitas conforme a normatização. E aí, ao final da capacitação, a gente vai emitir o certificado para o trabalhador para que ele realmente comprove, né, ali a participação no treinamento, certo? Alguém quer comentar? Ficou alguma dúvida nessa questão 1? Ficou claro sobre essas capacitações obrigatórias? O que é que vocês colocaram nas respostas? Professor, eu não lembro agora que eu botei na resposta, mas cheguei a fazer. Boa noite. Boa noite. Entendeu? Agora eu não, a senhora perguntou se a gente lembra, eu fiz, mas não chego a lembrar o que eu botei na resposta, entendeu? Ah, entendi. Tá. Desculpa. Imagina. Tranquilo. Alguém aí consegue lembrar se colocou essas capacitações obrigatórias? Se falou sobre esses temas? Trabalho em altura, espaço confinado, segurança e eletricidade. CIPA também é um treinamento obrigatório. Ah, beleza. O Roberto colocou aqui que inseriu os treinamentos relacionados nas normas regulamentadoras. Beleza. Bom, eu também coloquei isso. Coloquei as NR e os treinamentos.
Ok. Bom, então acredito que ficou claro, né? Porque a gente tem aqui essas capacitações que são obrigatórias, né? Conforme as NRs. Então, pesquisando, vocês encontram aí quais são, mas as principais são essas que eu comentei. NR10, segurança e eletricidade, NR35, segurança no trabalho em altura, NR33, segurança em espaço confinado, tá bom? A questão 2 perguntou se o empregador pode optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de ensino à distância. E aí, o que é a resposta de vocês? Pode ou não? Pode sim. Pode sim, né? Então, nós vimos, inclusive na aula de quarta-feira, eu expliquei para vocês que a NR1 ela trouxe essa atualização, né, das capacitações acontecerem pela modalidade à distância. Só que nós temos que ficar atentos a o que a ANR estabelece. Porque, por exemplo, quando a ANR tem uma prática obrigatória, essa prática tem que ser presencial, né? A parte teórica pode sim ser ministrada à distância. Então, o empregador, de uma forma geral, ele pode optar pela capacitação à distância? Sim, ele pode, desde que ele observe a carga horária que é presencial e a carga horária que pode ser à distância, tá? Então, ele não vai sofrer penalidades fazendo dessa forma. Exemplo, um treinamento de trabalho em altura, 8 horas, que é a parte teórica, ele vai ministrar à distância, e 8 horas, que é a parte prática, ele vai ministrar presencial. Ok, sem problema algum, ele vai estar dentro do cumprimento da norma regulamentadora, tá bom? Então, sim, o empregador pode optar por essa realização. E aí ele tem que cumprir com as exigências da norma regulamentadora, que é justamente a questão aqui, número 3. Conforme o anexo 2 da NR1, o que deve constar no projeto pedagógico para a modalidade dos treinamentos à distância? Então, lá na NR1, no anexo 2, eu vou colocar a página aqui para a gente, anexo 2, diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade do ensino à distância semipresencial, nós temos as exigências, tá? Então, o empregador, ele tem que viabilizar a estruturação pedagógica do treinamento à distância. Então, ele sim vai poder fazer esse treinamento à distância, desde que ele obedeça essa estruturação pedagógica, ele cumpra. Então, se a empresa contratar uma terceira pessoa ou uma terceira empresa para ministrar essas capacitações, a gente tem que ter essa estruturação pedagógica, tá? E a questão 3 pergunta justamente isso. O que deve constar no projeto pedagógico? Então, esse projeto pedagógico, para o treinamento à distância, ele tem que constar o objetivo geral da capacitação, ou seja, por que a empresa está ministrando essa capacitação? Então, normalmente, o objetivo geral é cumprir com a obrigatoriedade da norma regulamentadora, viabilizando que os trabalhadores tenham o conhecimento na devida norma com relação ao cumprimento de segurança, né? Então, essa estruturação pedagógica obrigatoriamente tem que ter os princípios e conceitos para a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores definidos nas NR, estratégia pedagógica da capacitação, incluindo abordagem quanto à parte teórica e prática, quando houver. Então, como que é a estratégia pedagógica? É a forma com que o instrutor vai conduzir a capacitação. Como que ele vai conduzir a parte teórica? Ele vai usar vídeos, ele vai usar a teoria no sentido de fazer uma explicação, né? Recursos audiovisuais. Então, essa estratégia pedagógica a gente tem que escrever no projeto, mostrando como que o instrutor vai abordar a parte teórica e prática da capacitação. Também, no projeto pedagógico, tem que ter a indicação do responsável técnico pela capacitação. Então, pessoal, vocês vão ver que, por exemplo, o treinamento de NR10, segurança em eletricidade,
tem que ter um responsável técnico, que é o engenheiro eletricista, porque ele é habilitado. Então, esse engenheiro eletricista, ele vai ser responsável por assinar os certificados e o treinamento em geral. Então, no projeto pedagógico, a gente vai indicar quem é esse responsável técnico pela capacitação em geral, certo? Também tem que ter na estrutura pedagógica a relação dos instrutores que vão ministrar a capacitação. Então, essa relação, a gente vai escrever o nome e a profissão, tá? Se esse instrutor tiver registro no conselho de classe, a gente vai colocar o número da carteirinha do registro desse instrutor. A infraestrutura operacional de apoio e controle, conteúdo programático, esse conteúdo programático já tem na própria NR, né? Então, por exemplo, NR10, a gente vai ministrar segurança voltada para eletricidade, primeiros socorros, combate a incêndio, sistema de equipotencialização, CEP, EPI, então é todo o conteúdo programático dessa capacitação. E aí a gente tem que escrever isso no projeto pedagógico, tá? O objetivo de cada módulo, a carga horária do treinamento, né? Então a gente vai escrever isso tanto no projeto pedagógico quanto no certificado do trabalhador. A estimativa de tempo mínimo de dedicação diária ao curso, prazo máximo para a conclusão da capacitação, o público-alvo. Então aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque o público-alvo serão os trabalhadores que estão no setor, né? Eu não vou ministrar um treinamento de segurança em eletricidade para um trabalhador que não está exposto ao risco de eletricidade, né? Então, o público-alvo são os trabalhadores que estão expostos ao risco daquela tarefa, na qual a ANR exige que seja elaborado o treinamento, tá? O material didático que vai ser utilizado, os instrumentos para potencialização do aprendizado e a avaliação de aprendizagem. Ao final, o empregado ele tem que passar por uma prova, uma avaliação para verificar se ele aprendeu essa questão aí do que foi ministrado, certo? Então, aqui a gente tem todos os itens que devem constar nesse projeto pedagógico. Ficou claro? Conseguiram entender? Sim, professor. Beleza. Aí, pessoal, esse projeto pedagógico, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos, tá? Então, vamos supor que a gente fez um projeto para um treinamento de NR10 em novembro de 2021. Então, em novembro de 2023, a gente tem que atualizar esse projeto pedagógico, tá? Fazer a revisão. Às vezes muda o conteúdo programático, a carga horária, então a gente tem que ir lá e atualizar esse projeto pedagógico, certo? Então, sim, o empregador ele pode fazer um treinamento EAD, obedecendo a parte prática presencial e fazendo a estruturação pedagógica para que todo esse planejamento seja adequadamente cumprido, tá? A questão 4 perguntou para quais órgãos o empregador deve manter o projeto pedagógico disponível. Então, pessoal, esse projeto pedagógico, ele deve ficar disponível para a inspeção do trabalho, que são os auditores fiscais, que podem chegar na empresa para fiscalizar, né? Esses auditores fiscais, eles são responsáveis por aplicar aquelas penalidades que a gente conhece, notificação, interdição, embargo e multa, tá? Então, sempre que o auditor ele chegar na empresa, a empresa tem que estar preparada para receber essa fiscalização, no sentido de estar com a documentação em dia, né? Então, esse projeto pedagógico também é uma documentação pela qual a empresa ela tem que disponibilizar o arquivo. Também para a representação sindical da categoria dos trabalhadores do estabelecimento e para a CIPA, tá? Então, os auditores, a CIPA e o sindicato poderão ter acesso a esse projeto pedagógico, que é para verificar se realmente a empresa está cumprindo, está fazendo o planejamento de forma adequada. Não é porque o treinamento vai ser EAD que a gente vai ministrar ele de qualquer forma, pelo contrário. Esse projeto pedagógico ele vem justamente para poder padronizar e planejar melhor a forma com que o treinamento será conduzido, tá? E aí a questão 5 perguntou como deve ser a avaliação de aprendizagem dos trabalhadores.
Então, pessoal, finalizada, né, essa etapa de capacitação, toda a parte teórica, toda a parte prática, o trabalhador vai ser avaliado, tá? A verificação de aprendizagem, ela vai ter um conceito satisfatório ou insatisfatório, para saber se o trabalhador ele realmente aprendeu sobre o assunto, ele tem condição de fazer aquela tarefa de forma segura ou não, tá? Então, se eu ministro um treinamento de trabalho em altura, eu vou avaliar se o trabalhador realmente teve o desempenho satisfatório ou não. Por quê? Se ele não conseguiu absorver o conteúdo, ele pode sofrer um acidente de trabalho, tá? Então, a gente vai verificar isso, fazendo a avaliação de aprendizagem. Então, essa avaliação de aprendizagem, ela deve ser realizada de acordo com a estratégia pedagógica. Ela vai ser uma prova no formato presencial, com a assinatura do trabalhador, ou uma prova no formato digital, em que o trabalhador vai entrar com a conta e senha individual, tá? Então, se o treinamento foi totalmente teórico, a gente pode fazer uma prova digital em que ele vai entrar e responder as questões. Se teve uma parte prática, a gente vai avaliar ele na parte prática também, tá? Então, aqui é a verificação de aprendizagem. Aí, pessoal, nessa verificação de aprendizagem, o instrutor vai aplicar o conceito satisfatório ou insatisfatório para o trabalhador. Esse é o objetivo da verificação de aprendizagem, tá? Então, essa questão, ela pergunta como deve ser feita a verificação de aprendizagem. E a verificação vai ser feita dessa forma, com um conceito satisfatório ou insatisfatório, podendo ser digital ou presencial, tendo a assinatura ali do trabalhador, tá? De forma individual. Esse processo de avaliação, ele tem que contemplar a situação prática da rotina do trabalhador, com vista à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, terminando o curso, a empresa ela vai fazer o registro, mantendo o resultado das avaliações de aprendizagens dos trabalhadores que participaram das capacitações obrigatórias. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Então, a última pergunta, ela traz para a gente o seguinte. Conforme glossário, descreva o que é o AVA. O AVA, pessoal, é a plataforma pela qual o curso vai ser ministrado à distância. Então, é o espaço virtual de aprendizagem que oferece as condições para interações síncrona, que são ao vivo, e assíncrona, né? Então, não necessariamente a capacitação tem que ser totalmente ao vivo. Então, o usuário, que é o trabalhador, ele vai entrar no AVA e vai fazer ali o curso, tá? Então, é como se fosse uma sala de aula, e aí, nessa sala de aula, ele vai interagir, né, com o instrutor, trazendo aí o desenvolvimento do curso, né, para poder entender sobre o que as NRs estabelecem, toda a teoria, e elaborar também a avaliação, tá? Então, o AVA é isso, o espaço virtual é a sala de aula online em que vai acontecer a interação dessas capacitações à distância. Então, pessoal, o meu objetivo era trazer para vocês essa informação, né, dos treinamentos. Quem não fez atividade ainda, faça o envio, tá? É super importante, porque eu vejo muitos técnicos em segurança desatualizados com relação a essa medida de controle. E as ações educativas em segurança, quando vocês forem atuar em um SESMIT, vocês vão ver que elas são super importantes nas medidas de controle dentro da empresa, né? Então, assim, existe as capacitações e reciclagem de forma periódica. Então, quando a gente traz todas essas informações com ação educativa, capacitação obrigatória e outras formas também,
como cartilhas educativas, palestras. A gente vai estar contribuindo para um ambiente mais seguro e saudável dentro da empresa, tá? Por isso que é importante a gente entender esse conteúdo da NR1, né? Por isso que eu fiz essa correção com vocês, para que a gente consiga realmente verificar a importância, né, dessa medida de controle, que são as ações educativas. Beleza? Com relação à atividade, querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, né? Ninguém quer perguntar? Beleza. Bom, então, agora a gente vai ver o tópico 1.5, que fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Então, eu vou lá na NR1, no tópico 1.5. Isso, pessoal, eu estou considerando que vocês já fizeram o estudo e a leitura sobre os treinamentos à distância, tá? Então, feito isso, a gente vem aqui para ver o que a NR1 trouxe de novidade com relação ao gerenciamento de riscos. Primeiramente, o que é esse gerenciamento de riscos? É o SESMIT da empresa, o técnico em segurança ou a equipe responsável realizar a identificação, reconhecimento, avaliação e controle de todos os riscos que existem na empresa. Então, aquela tarefa que a gente fez sobre os riscos ocupacionais é basicamente uma gestão de riscos, claro, de forma mais superficial, né? De forma mais sucinta, mais resumida, mas é basicamente aquilo que a gente faz com relação à identificação de riscos, tá? Então, a NR1 traz para a gente que a empresa ela é obrigada a fazer a gestão de riscos. Então, é direito do trabalhador estar em um posto de trabalho que ofereça a ele segurança, conforto e saúde. E a empresa tem que viabilizar isso, fazendo a gestão adequada dos riscos. Então, a empresa, conforme o item 1.5.3.1, deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Então, a NR1 ela já traz isso para a gente, de que a empresa ela é obrigada a fazer essa gestão dos riscos, tá? Como que essa gestão dos riscos é feita? Por meio do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É um documento que vai constar todo o reconhecimento de riscos que tem na empresa, toda a avaliação e todo o controle desses riscos, certo? Aí, pessoal, esse gerenciamento de riscos ele tem que ser documentado. Hoje, a gente tem o PPRA, mas ele está sendo substituído pelo PGR. A diferença é que o PGR ele traz um inventário de riscos. Ele é mais detalhado do que o PPRA. Então, o PPRA está ficando ultrapassado, porque agora ele foi substituído pelo PGR e as empresas elas estão tendo esse prazo para se adaptar. Mas, a partir do ano que vem, só vai valer o PGR, tá? Então, esse PGR, ele vai ter todo o inventário de riscos, né? Documentado com as medidas de controle. Então, quando a inspeção do trabalho chegar para poder fiscalizar a empresa, o empregador ele tem que viabilizar a entrega desse PGR, tá? Para a fiscalização verificar tudo que está escrito. Mas, prestem atenção, ele não é um documento de gaveta. Ou seja, não basta eu fazer o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos e colocar no documento e guardar. Por quê? Tudo que está escrito no documento tem que ser executado pela empresa. Então, se eu escrevo no documento que o trabalhador vai usar o EPI e eu não forneço o EPI para o trabalhador, a empresa ela vai estar com uma não conformidade da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso?
O PGR é um documento por escrito. Tudo que está nele como medida de controle tem que ser adequadamente executado na empresa, tá? Então, não basta, a fiscalização não quer só o documento, não. Ela quer o documento mais a realidade que a empresa pratica. Então, ela vai ver o documento e vai ver se aquilo ali está compatível com a realidade. Não basta eu ter um PGR bem elaborado. Eu tenho que ter o documento bem elaborado, mas as ações dele sendo executadas na empresa, tá? Então, esse PGR, pessoal, ele vai constar tudo isso, todo o inventário de riscos. Por quê? A empresa deve evitar os riscos ocupacionais, identificar os perigos de lesões e agravos à saúde do trabalhador, avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível do risco. A empresa deve classificar os riscos conforme aquela classificação que a gente já sabe, físico, químico, biológico e ergonômico de acidente. A empresa deve implementar as medidas de prevenção e acompanhar o controle dos riscos. Como que ela vai fazer isso? Elaborando o PGR e executando tudo que está escrito nele, como sendo medida de controle, tá? Aí, pessoal, vocês precisam saber que o PGR está substituindo o PPRA. Então, a empresa ela vai fazer esse levantamento preliminar dos riscos, dos perigos, documentar tudo isso e colocar o documento, que é o PGR, à disposição da Inspeção do Trabalho, da CIPA, do SESMIT, ou de qualquer trabalhador que queira ter conhecimento sobre o documento. Por quê? O PGR, ele é um documento que ele tem que ficar à disposição das pessoas, tá? Então, não é só para o empregador, é para qualquer pessoa que queira ter acesso a esse programa, a esse documento. Beleza? Alguma dúvida? Não, professora, tranquilo. Joia. Aí a gente vai ter as etapas do PGR, que são identificação de perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais, controle dos riscos, medidas de prevenção e os planos de ação, tá? Então, tudo isso serão etapas que obrigatoriamente tem que ter o PGR. Então, o PGR, ele vai ter o inventário dos riscos, em que vai ter a identificação, a avaliação, tudo certinho, e o plano de ação, onde vai constar tudo que a empresa vai fazer para poder evitar que o risco esteja presente, né? Então, vamos supor que um treinamento de MR10 é parte do plano de ação. Medidas de controle voltadas para a aquisição do EPI é um plano de ação. Instalação de guarda-corpo para evitar queda em altura é o plano de ação. Então, tudo que for voltado para evitar o acidente e a doença, a gente vai inserir dentro do plano de ação, certo? Então, basicamente, é isso que tem que ter no PGR. Toda empresa tem que elaborar esse programa, tá, pessoal? Exceto as empresas de pequeno porte ou o empregador individual, tá? Agora, todas as outras empresas que tenham trabalhadores de carteira assinada devem elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Beleza? Alguma dúvida? Não, professora. Ótimo. Então, agora a gente vai lá para o item 1.4, em que fala dos direitos e deveres, tá? Então, vamos lá, item 1.4, direitos e deveres. Isso aqui, pessoal, é para a gente entender o geral sobre as obrigatoriedades da empresa, tá? A partir do momento em que a empresa contrata um trabalhador e coloca ele ali para prestar serviço, ela fica responsável pela segurança desse trabalhador, tá? Então, cabe à empresa cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre segurança no trabalho. Como assim?
além de a própria empresa cumprir com as NRs, ela tem que fazer com que o funcionário cumpra. Por isso que o técnico de segurança fiscaliza os trabalhadores. Porque o trabalhador que deixa de usar o EPI, que deixa de participar de um treinamento, que deixa de cumprir com um comportamento seguro, ele vai estar infringindo também a legislação. Então, a empresa, além de cumprir, ela tem que fazer com que o funcionário cumpra. Também é dever da empresa informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes. Então, o trabalhador ele tem direito de saber qual risco que ele está exposto, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos, de exames complementares, de diagnóstico a qual o trabalhador foi submetido, e viabilizar também que seja feita a avaliação do ambiente de trabalho com relação aos riscos. Eu vou avaliar o nível de ruído, eu vou avaliar o nível de calor, para que eu possa controlar. Então, isso aqui são obrigatoriedades da empresa, junto com a elaboração de ordem de serviço, dando ciência ao trabalhador de qual é a sua tarefa e de qual risco ele está exposto. Então, se eu contrato um eletricista, eu vou elaborar uma ordem de serviço, escrevendo tudo que ele precisa fazer e todas as normas de segurança que ele precisa cumprir. Se eu contrato um auxiliar de serviços gerais, que vai trabalhar com limpeza, eu tenho que elaborar uma ordem de serviço constando tudo que esse auxiliar de serviços gerais vai fazer e as normas de segurança que ele precisa cumprir. Tá? Então, o empregador ele tem essas obrigatoriedades. Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Professora, se numa empresa não tem um engenheiro de segurança do trabalho, tem um engenheiro, pode? Ou tem que ter os dois, um engenheiro e o técnico? Porque eu conheço uma empresa que ela não tem o técnico, ela só tem um engenheiro. Isso pode acontecer ou não? Gabriel, tem que fazer aquele dimensionamento do SESMIT, igual a tabela, porque o que acontece? Às vezes, a empresa nem precisa de ter o SESMIT, mas acaba contratando o engenheiro para poder fazer o papel ali de gestão de segurança. Pode ser o caso dessa empresa que você comentou. Mas, a partir do dimensionamento do SESMIT, o primeiro profissional que faz parte do órgão é o técnico em segurança. Então, eu particularmente desconheço o SESMIT sem técnico de segurança do trabalho, devido ao dimensionamento do quadro. Entendeu? Eu nunca vi uma empresa que tem engenheiro de segurança e não tenha técnico em segurança, por conta dessa questão do dimensionamento. Mas pode acontecer, igual o exemplo que eu dei, de a empresa não precisar de ter nenhum SESMIT, mas contratar um engenheiro para poder fazer essas ações. Entendi, obrigado. Por nada. Ainda é obrigatoriedade da empresa permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas, disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho e implementar as medidas de prevenção, com a eliminação de risco, minimização dos fatores de risco, adoção das medidas de proteção individual e coletiva, tá? E em contrapartida, pessoal, nós temos as obrigatoriedades do trabalhador. Então, a empresa tem suas obrigatoriedades? Tem. Mas o trabalhador também. Ele deve cumprir com as disposições sobre segurança, que são expedidas pela empresa, submeter-se aos exames médicos, admissional, periódico, retorno ao trabalho, troca de função e demissional, colaborar com a organização e aplicação das NRs e usar os EPIs, tá? Então, algumas obrigatoriedades do trabalhador. A gente foca muito no que a empresa tem que fazer, mas o trabalhador também tem as suas obrigatoriedades. Inclusive, constitui ato faltoso o empregado deixar de tomar essas medidas de segurança, podendo a empresa demitir ele com justa causa,
caso seja um trabalhador faltoso, tá? E o trabalhador ele tem direito a ter todas as informações sobre os riscos, sobre as medidas de controle, no sentido de realmente a empresa ela contar com o trabalhador para implementar as medidas de segurança, porque a empresa não faz isso sozinha, ela tem que contar com o apoio da equipe. E a gente tem que mostrar para o empregado como que é importante a participação dele no treinamento, nas medidas de segurança, para evitar realmente qualquer tipo de intercorrência. Beleza? Dúvidas, pessoal, ou ficou tranquilo? Tranquilo, professora, pode seguir. Joia. Aí depois vocês podem fazer também a leitura da NR1 toda, agora que a gente já viu ela toda, né? Estamos vendo ela toda, para fortalecer ainda mais o conhecimento de vocês. Aí a gente vai ver o item 1.3, que fala da estrutura, né, das competências dos órgãos. Então, pessoal, essa estrutura ela pode mudar. Por exemplo, no governo Bolsonaro, ele havia extinto o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, a gente tem a Secretaria de Trabalho, né, que é essa sigla aqui, STRAB, como sendo órgão nacional. Então, é um órgão que atua em todo o país para formular e propor diretrizes de segurança, promover a campanha nacional de prevenção de acidente de trabalho, coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalhador, promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e conhecer, em última instância, os recursos voluntários. Como que funciona isso? A minha empresa foi multada e interditada. Eu não concordo com essa interdição. Vou entrar com recurso. Primeiro no órgão regional. O órgão regional deu parecer negativo para o meu recurso. Então, eu posso continuar com o recurso em segunda e última instância na Secretaria do Trabalho. Tá? Então, eles vão conhecer, em última instância, esses recursos. E aí, nós temos o órgão que atua em âmbito regional. Tá? Esse órgão que atua em âmbito regional é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que tem essa sigla aqui, ó, CIT. Antes, a gente chamava de Delegacia do Trabalho. Hoje, a gente chama de Superintendência do Trabalho ou também Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? Essa CIT é onde fica realocado os auditores fiscais. Então, é um órgão regional que vai fiscalizar os preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho e também vai executar as atividades junto com o órgão nacional sobre CAMPAT e PAT. Então, é na CIT que ficam os auditores fiscais que vão nas empresas realizar as inspeções. Mas presta atenção, pessoal, essas inspeções elas vão acontecer, primeiro, por meio de denúncia. Não sei se vocês estão acompanhando, muita zona rural aqui no entorno do DF, do Goiás, está sendo fiscalizada com relação a trabalhos análogos à escravidão. Então, os auditores eles estão fazendo uma força-tarefa com essas inspeções. Mas a inspeção vai acontecer por meio de denúncia, por meio de empresas que têm um grau de risco elevado. Por quê? Nós temos um número reduzido de auditores fiscais. Então, nem toda empresa vai ser fiscalizada, porque é impossível que esse auditor esteja presente em todo local, né? Claro que se a fiscalização fosse mais assídua, seria melhor para a nossa área, porque aí o empregador ia preocupar mais com as ações de segurança e ia procurar mais esses recursos, né, profissionais. Mas, normalmente, principalmente aqui em Brasília, onde o ramo da construção civil é bem presente, essas inspeções vão acontecer mais em obra, aquelas indústrias de frigorífico, inclusive na Samambaia tem uma. Então, empresas que têm mais grau de risco, tá? E aí,
a autoridade regional ela vai impor as penalidades cabíveis, né? Desde que esteja dentro do que a legislação estabelece. Então, se ela identificar alguma irregularidade, né, ali na empresa, ela pode notificar, é um prazo que ela vai dar para a empresa se readequar, ela pode multar, ela pode interditar ou embargar um estabelecimento. Essas são as penalidades cabíveis. Notificação, multa, interdição e embargo, tá bom? Então, o órgão estadual ele pode fazer isso. Aí, pessoal, a empresa ela precisa se resguardar. Então, estar preparada com relação à documentação, às instalações físicas, para evitar essas penalidades cabíveis. Porque uma vez lavrado o auto de infração, a empresa só tem duas opções: ou entrar com recurso, ou se readequar e pagar a multa, tá? Então, a empresa ela pode vir à falência se ela receber uma inspeção dessa e não está preparada. Por isso que a nossa profissão é tão importante, para que a gente possa fazer com que o empregador esteja em conformidade com as normas regulamentadoras, tá? Porque essa inspeção ela não avisa, ela chega ali na empresa a qualquer momento. Então, nós temos o órgão nacional e o órgão regional, que é a CIT, tá? Então, esse órgão em âmbito regional vai trazer essa fiscalização para dentro das empresas, no sentido de buscar cada vez mais o espaço do trabalhador de forma segura e saudável dentro da empresa. Ok? Beleza, professora. Joia. Aí, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a fiscalização com relação à prevenção e combate a incêndio não é feita pelo órgão regional, é o Corpo de Bombeiros que faz, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma empresa e aí eu faço armazenamento de líquido combustível. Então, é o Corpo de Bombeiros que vai vir fiscalizar se as minhas instalações estão em conformidade com esse assunto. Muitas pessoas confundem, acham que o auditor vai inspecionar assuntos relativos a combate a incêndio. Não, é o Corpo de Bombeiros que faz esse tipo de fiscalização e alvará, tá? A Anvisa, ela também pode fiscalizar algumas questões voltadas para a área da segurança. Então, por exemplo, em cozinhas industriais, em clínicas odontológicas, laboratórios, a questão de segurança com resíduo, a Anvisa também pode fiscalizar, tá bom? Por meio da vigilância sanitária. Né? Então, a gente tem os auditores lá que fazem aí também esse tipo de fiscalização. Só para vocês entenderem um pouco sobre as vertentes, né, do que a empresa pode receber aí com relação à fiscalização. Beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso, o estudo da NR1, tá? Então, a gente viu aqui bastante coisa. E aí, eu gostaria que vocês, quem já fez a atividade, já fez a leitura do anexo 2, então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura dos demais itens da norma, porque na nossa aula, é claro que eu falo os tópicos principais, trago para vocês os itens mais importantes, mas é interessante você fazer essa leitura para você fixar o conteúdo, para você desenvolver ainda mais o seu conhecimento sobre o assunto. Então, como a ANR já foi disponibilizada, faça a leitura da norma. Na segunda-feira, a gente vai ver um pouco mais de assunto. E terça-feira, a gente vai fazer uma atividade sobre toda a NR1, falando sobre o PGR, sobre as fiscalizações, as penalidades que as empresas podem sofrer, tá? Mas aproveitem aí o fim de semana, o tempo que vocês vão ter, para poder desenvolver toda a leitura da NR1, que é uma norma que foi atualizada recentemente. Então, vocês podem ver aqui, ó, a atualização aconteceu dia 9 de março de 2020. Então, poucos estão por dentro dessa atualização. É interessante que vocês façam aí toda a leitura da NR1, para na terça-feira a gente já fazer uma atividade sobre os demais itens da norma, tá bom? Beleza. Jéssica, a nossa aula hoje tá sendo gravada, né? Sim, está sendo gravada. E você vai postar ela na nossa plataforma? Posto, eu faço o download dela e posto, porque vocês não estão conseguindo ver pelo link, né?
Ah, beleza. Porque é o seguinte, eu... Oi, Leonardo, ficou mudo. É porque eu queria ver o começo da nossa aula, porque eu Sim, estava... eu percebi que na hora que você entrou, você perdeu a correção da atividade. Foi. É, mas eu vou disponibilizar a gravação pelo YouTube para vocês, aí vocês assistem. Tá, beleza. Obrigado. Imagina, aí você me lembra de cobrar, tá? Mas basicamente é isso, é o estudo aqui da NR1, na hora que você entrou já tinha feito a correção, aí você vai poder assistir aí o começo novamente. E assim, pessoal, essa NR1 ela é tão importante que por meio dela a gente consegue entender todo o contexto de segurança do trabalho, porque ela fala sobre os deveres da empresa, sobre a gestão de riscos, sobre as capacitações e treinamento. Então, é uma norma que eu considero super importante para essa introdução no tema de segurança do trabalho, porque o técnico em segurança que conhece a NR1, ele vai entender como que funciona de uma forma geral a segurança do trabalho no Brasil, a questão de fiscalização, de gestão de riscos, tá? Então, vocês podem achar ela grande, mas são 15 páginas praticamente, a gente lê bem rapidinho. Acredito que se você dedicar aí 40 minutos, você consegue fazer toda a leitura dela e o seu entendimento vai ficar muito bom com relação ao que a gente tem aí de preceito, de norma regulamentadora em geral. Não é à toa que a NR1, né, a primeira norma aí do nosso livro de segurança do trabalho, ok? Somente 10 pessoas enviaram as tarefas, né? Essa tarefa, a última tarefa, aliás. Então, só reforçando aqui para que vocês possam fazer o envio, principalmente aproveitar aí o fim de semana, tá? Para enviar aí as tarefas pendentes. É importante, como eu sempre falo, é a forma de comprovar a nossa interação, né, por meio da plataforma, e aí fica aí um prazo melhor para vocês poderem ainda enviar a tarefa, mesmo que eu inseri aqui o prazo até hoje, sexta-feira, vocês podem enviar aí ao final de semana, tá bom? Então, deixa lá o seu registro, tá? Para que a gente possa trazer aí mais alimentação, né, para a nossa área do aluno. Professora, Oi. é o seguinte, no caso das empresas que levam os trabalhadores a trabalho escravo, aquela multa que elas pagam de, tipo assim, de 50 mil reais é para cada um ou é 50 mil para os funcionários? Então, Leonardo, é analisado o tempo que o trabalhador ficou exposto a essa situação, mas é uma forma que a empresa tem de indenizar esse trabalhador de forma individual. Então, cada trabalhador que foi pego nessas condições análogas à escravidão vai receber esse tipo de indenização, entendeu? Eu vi um trabalhador que estava em Formosa, que era ele, a esposa e os filhos, trabalhando em condições análogas à escravidão em uma fazenda, onde não tinha água potável, não tinha energia, não tinha alimentação adequada. Eles receberam a indenização de 100 mil reais, essa família, né? Então, assim, cada caso é analisado de uma forma. Saquei, beleza. Mas o trabalho escravo tem que ser denunciado, né? A gente pode entrar em contato com a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, fazer esse tipo de denúncia, que eles fazem a fiscalização e o resgate desse trabalhador. E depois tem um projeto, né, para a inserção desse trabalhador no mercado, para que ele possa voltar até a sua vida normal. Todo mundo pode fazer denúncia, né? Qualquer pessoa, Leonardo, pode fazer denúncia. Não precisa ser o trabalhador. Qualquer pessoa pode entrar em contato e fazer a denúncia, né, desse trabalho escravo aí, análogo à escravidão. Mas no caso de crianças sendo escravizada, Também. mas parece que isso não resolve. Assim, mas a gente também pode denunciar, né?
pelo Disque 100, você pode fazer essa denúncia no Ministério Público do Trabalho. Então, assim, existem os recursos. Agora, é o que está ao nosso alcance, né? Se realmente vai ser solucionado, a gente não tem como prever, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sei. E recentemente, aqui agorinha, você falou sobre a mudança do ministério, não foi? Isso. Qual é a sua opinião sobre essa mudança? Eu acho ruim, assim, para a nossa área, sabe? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, ele atua muito fortemente no combate, né, ao trabalho escravo, aos riscos, aos acidentes, às doenças. Então, quando a gente teve aí extinto o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente passou a ter uma pasta só no Ministério da Economia. E a economia é o quê? A economia visa lucro, né? Então, se a Secretaria de Inspeção do Trabalho passa a ser uma pasta dentro do Ministério da Economia, a gente pode acreditar que as ações elas não vão ser tão fortes no sentido de, por exemplo, você interditar uma empresa porque ela está colocando o trabalhador em uma situação de risco. Né? Então, se você for interditar e fiscalizar uma empresa, você vai estar paralisando ali com a questão da atividade econômica da empresa. Então, eu não achei que foi legal, né? Eu acho que a gente tem que ter um ministério separado do Ministério da Economia, e é uma opinião bem particular. Pode ter outros colegas de profissão que acham diferente. Ah, sim. Beleza, obrigado. Mais alguém quer deixar aqui um comentário, tirar alguma dúvida? Por enquanto, não. Pode continuar. Basicamente, era isso que a gente ia ver hoje, né? Essa questão aí da NR1. Aí, pessoal, vocês podem entrar também no site do governo federal para ver um pouco sobre as questões relacionadas à Secretaria de Inspeção do Trabalho, às ações, né? Então, fica aí a dica também para vocês lerem um pouco sobre esse assunto. Mas o mais importante nesse primeiro momento é fazer a leitura da NR1, tá? Conforme essa explicação que eu passei para vocês hoje, para que a gente consiga realmente fixar esse conteúdo e fazer a atividade na terça-feira, tá? Mas eu fico aqui à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem trazer um pouco sobre a NR1 no projeto integrador de vocês, para falar dessas penalidades, né? Notificação, multa, interdição, embargo. Quem quiser acrescentar aí algum conteúdo, fica à vontade, tá bom? Eu quero saber como que está o andamento do projeto, se vocês estão conseguindo produzir, se está tendo alguma dúvida. A gente já está chegando próximo à data da apresentação, né? Tranquilo, gente? Dá para vocês apresentarem, iniciar as apresentações na outra semana, dia 18 e 19, né, que a gente programou. O grupo 1 está bem adiantado. Ah, que ótimo, bom saber, então. Eu vou pegar fico aqui à firme disposição. Isso. esse final de semana. Isso, pega firme esse final de semana, está chegando aí a O reta grupo final. 3 está em andamento. Tá. E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou auxiliando vocês. Ok. Você tem alguma dica sobre o que fazer nos slides? Então, vocês podem inserir os tópicos que vocês ficaram responsáveis da NR5, trazendo a explicação, imagens, vídeos. É porque eu não estava querendo falar, não. Oi? Porque eu não estava querendo falar, não. Acho muito chato ficar falando. Não. Ficar pausando para ficar falando, sabe? Mas, assim, Leonardo, a gente tem que pelo menos o tópico, né, da norma, a gente pode trazer, porque senão
Só a questão da explicação, vocês vão acabar tendo até dificuldade de ter um roteiro, entendeu? Então, traga, sim, o tópico da norma, até para facilitar o roteiro de explicação. Não necessariamente vai ficar chato se vocês lerem, entendeu? Mas é porque é importante ter esse roteiro, esses tópicos, né, que vai ajudar vocês a trazerem a explicação. É igual o pessoal que vai mostrar o dimensionamento da CIPA. Tem que ter a tabela, né? Porque como você vai mostrar o dimensionamento sem mostrar a tabela? Sei como é que é. Mas só para o pessoal também entender, explica o tópico para nós, por favor. O tópico é aquele título que tem lá na norma regulamentadora. Então, por exemplo, às vezes lá na norma vai ter um título assim, objetivo, campo de aplicação, competência, atribuições, entendeu? Ah, beleza. Aí esses tópicos, pelo menos, vocês trazem para que ajude aí no roteiro da apresentação. Fechado. Beleza, então vou fazer aqui a chamada de vocês, tá? Anderson Carlos. Ok, Anderson tá aí. Bianca Stephanie. Presente. Daiane. Presente, professora. A Cris hoje não está. Débora Gonçalves. Oi. Ok, Débora. Gielson. Presente, professor. Elisiane. Gabriel, bem-vindo. Presente. Giovanni da Silva. Ohana. Genadir. Hoje faltou. João Evandro. João Evandro está presente. João Vitor. Não está. Leonardo da Silva. Eu. Ok. Luciana Francisca Pereira. Faltou hoje. Luiz Paulo Neto. Faltou. Maísa. Maria Cleidiane. Presente. Ok. Maria do Carmo. Mirtes Borges. Estou aqui. Nicolas Lopes. Rayane Melo. Rayane está aqui. Presente, professora. Ok. Roberto Miqueias. Presente. Comprei aquele cursinho de internet. Ok. Rosângela de Araújo. Presente. Ok, Rosângela. Simone da Silva. Presente, professora. Tamara Evaristo. Tiago Cornélio. Presente. E o Alisson. Hoje o Alisson faltou. Ok, pessoal. Então é isso. Obrigada, viu, pela participação de todos. Aproveitem o fim de semana para fazer a leitura de toda a NR1 e enviar a tarefa, quem ainda não enviou a tarefa pendente. E aí, na segunda, a gente continua, tá bom? Tá ok, professor. Professora, obrigado. Valeu. Obrigada a vocês. Ótimo fim de semana, tá? Boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite, valeu. Boa noite. Obrigada.